Oi, gente. Estamos iniciando mais um Talk com Edna Esmeraldino e muito bem acompanhado com o meu doutor favorito. Eu tenho um médico para chamar de meu, doutor Roberto Esmeraldino, que além de médico geriatra, também divide aqui comigo essa bancada e hoje a gente vai falar de um assunto bem importante. Mas antes de falarmos a respeito dele, só vou deixar o lembrete para vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo e, obviamente, também comentem, né, doutor Roberto? Bom dia. Hoje a gente acordou cedo É. para vir gravar. Oi, Edna, tudo bem? Tudo Nossos bem. ouvintes, olá também. É um prazer estar novamente contigo aqui e falar de um tema muito legal, né? Que eu acho muito importante, interessante, frequente e que a gente tem que desmistificar, E Edna. que deveria ser mais falado a respeito, né? Porque nós vamos saber, é muito prevalente. É. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Né? Parece que a gente sabe tudo a respeito da depressão, mas sempre tem o que falarmos sobre esse assunto, né? A depressão, ela é uma doença mental. E eu acho que aqui, se a gente pudesse deixar isso bem claro no podcast todo, você guardar alguma coisa, seria esta informação. Essa semana eu participei de uma live e uma das perguntas que veio, que eu achei bem interessante, e eu já gostaria de começar falando a respeito disso, foi: a depressão pode ser uma atuação espiritual, um agir do mal, digamos assim, ou do inimigo, do diabo, o nome que vocês quiserem dar. E aí, doutor, pode ser? Eu respondi lá no Pode ser alguma podcast, coisa mas agora vamos espiritual, perguntar para o né? doutor: pode ser algo espiritual? Sendo Olha, eu diria assim, ó, depressão mesmo doença, tá? doença? Não é a gente vai falar, né, qualquer tristezinha que é depressão, coisa e tal. Eu diria não. Exatamente. A resposta é simples e básica. A depressão pode ser algo espiritual? Não. 100% não. Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente precisa entender e desmistificar algumas coisas. Aí as pessoas falam: tá, mas houve uma situação, sempre vai haver uma história, algo para se contar. E aí a gente precisa entender que as atuações ou manifestações espirituais também são efeitos do psíquico. A Eles depressão, estão interligados, né? exatamente, a depressão ela é uma doença mental, né? Doutor, como que eu sei se eu estou com depressão ou não? Como Assim, eu posso identificar? Vamos. é porque ficou muito, como você falou, mistificado. Depressão não é uma tristeza qualquer, tá? Não é, ai, tô Nós, triste hoje, tô com depressão. nós vamos ter períodos, dias mais alegres, mais felizes, e dias um pouco mais aborrecidos, dias mais difíceis, ou que nós vamos ter que enfrentar problemas que a gente até não gostaria. Então vamos lá. Primeiro, existe uma definição bem clássica, né, sobre depressão. A pessoa tem que ter o humor deprimido na maior parte do tempo. Né? A pessoa tem que ficar com o humor deprimido. Aí o que acontece? Humor deprimido. Lembrar que nós vamos ter sintomas físicos e psíquicos, tá, Edna? Sim. Físicos. Então vamos falar dos psíquicos. Humor deprimido na maior parte do tempo. Tristeza na maior parte do tempo. Perda do prazer pelas coisas, coisas que gostava de fazer, se arrumar, sair, estudar, exercícios, trabalhar, qualquer coisa. Cozinhar, até, mas doutora, eu não tenho mais vontade de fazer mais nada. Isolamento social, a pessoa quer se isolar, ela quer ficar em casa mais trancada, né? Deixa de participar de reuniões, de qualquer coisa, isolamento social. Aí vem também, esses são os principais, são os psíquicos, tá? Aí vem os sintomas físicos, quais? Cansaço excessivo, fraqueza, esquecimento, alteração do sono, ou começa a dormir mal, ou começa a querer dormir o dia inteiro, alteração do peso, né? Ou a pessoa começa a perder peso de uma maneira exagerada, perder peso de uma forma doentia, né? Uhum. Ou ganhar muito peso, esquecimento, dores no corpo e assim por diante. Alteração da libido, também que é bem Fundamental, importante. assim, é uma É. das causas, até em pessoas mais jovens, né? Ansiedade e depressão, que são doenças emocionais, eu diria que é uma das grandes causas de alteração de libido em adultos.
E uma das questões, doutor, que eu acho que é importante o pessoal de casa entender, como ela é uma doença, a gente considera doença tudo aquilo que traz uma alteração química para o nosso organismo, correto? Então, Correto? tudo aquilo que altera o meu corpo, né, a gente classifica como doença. Existem pessoas que passam por situações emocionais, um luto, término de um relacionamento, enfim, problemas financeiros, há um filho que saiu de casa, enfim, várias situações, né, que levam a pessoa a Que a entrar gente nesse chama de estado. fatores externos. Isso, fatores externos que alteram o humor da pessoa e Uma vai levar doença, ela à né? depressão. Uma Por exemplo, um doença, câncer, um infarto, um AVC. uma dor excessiva que a pessoa não consegue controlar, né? Justamente, como Vários você falou. problemas de saúde, talvez não controlados, podem levar à depressão, né? Mas existem situações, isso é bem importante a gente colocar aqui, onde a pessoa não tem motivo para estar triste. E aí ela fala, mas não tenho porquê, não estou com depressão, não tenho motivo. Sou bem casada, bem resolvida, financeiramente está tudo bem, mas a Família, pessoa não tem mais ânimo pela vida, em muitos casos pensa em suicídio, né? justamente. Então a gente precisa entender que existem essas formas diferentes de depressão. Ela é uma doença e, como toda doença, precisa ser É que tratada. aí, Edna, você está falando das causas, né? Sim, Então, lembrar que existem causas, vamos dizer, físicas. físicas ou genéticas, como queira, Lembrando sempre, doutor, que a nossa predisposição genética é de quanto por cento? 30%. Então, se você tem alguém na família que tenha depressão, a tua predisposição é só 30%. 30%. Todo o restante são os teus hábitos de vida. E muitas vezes a gente se apega nessa desculpinha do minha mãe tinha 30%. depressão, meu pai tinha depressão, eu vou ser deprimido. Não, não, só se você quiser e se você 70% repetir os mesmos são. comportamentos. Então, tem as causas genéticas, como você falou, 30%, e as outras causas, como você falou, são fatores externos, que você pode passar durante um período da vida, ou mais, depende. Você imagina quem tem fator genético e ainda tem um fator externo, como você falou, um filho que incomoda, que usa drogas, né? Eu tenho casos, Muito filhos comum. presos, problemas familiares, briga com o irmão, briga com cunhada, ou doenças familiares, problemas financeiros, o que mais? Qualquer coisa que venha a desestruturar Alterar a os harmonia, né? problemas, que os problemas da vida vão existir, né, Edna? Você concorda? Sim. Só que a gente tem que estar bem para tentar resolvê-los. E outra questão, doutor, hoje em dia a gente percebe cada vez mais pessoas jovens, né, tendo depressão. E aí, o porquê disso? Como diz uma amiga minha, o que estão colocando no mingau dessas crianças, né? O que você É, acha? aí vamos lá. Nós somos de uma geração, nós que eu digo, porque eu também tenho filhos nessa idade, meu filho mais velho tem 26, minha neném tem 19. Então, não parece, mas eu já tô Essa geração mais idosinha. nova, você considera o quê hoje? Dos 18 aos 30? Isso, porque os Talvez até um 30, pouquinho menos, dos 15 até aos uns vinte e 30. cinco ali, né? Tá. Mais ou menos, são os jovens. Eles foram criados de maneira diferente. Nós, a nossa geração, foi criada por pais ainda, com aquele sistema mais tradicional, onde a gente saía cedo de casa, aprendia a ser independente, e a gente veio muito, isso eu falo por mim mesma, a gente veio muito com esse conceito de, eu quero dar para os meus filhos uma vida que eu não tive. Só que a gente deu uma errada, a gente errou a mão. Né? A nossa tendência comportamental é sempre ir para o lado oposto. Então, se a gente tinha pais muito rígidos, eu vou, quando me torno mãe, vou para o lado oposto Aquele e me compensar, né? querer compensar. Então, a gente meio que põe o filho numa redoma, né? Nada atinge essa criança. E existe algo na primeira infância, nosso cérebro ele se desenvolve 90% na primeira infância, que é do 0 aos 7 anos de idade. 90% do cérebro desenvolvido ali. A criança ela precisa passar por algo chamado regulação emocional, que é aprender a lidar com as emoções. E se nós super protegemos a criança nessa fase, ela não vai ter essa preparação. Logo, na fase de adolescência, fase da juventude, vai faltar essa regulação emocional. É o que eu falo, que talvez estava falando, estava pensando aqui. Claro, ninguém quer crescer, que os filhos cresçam brigando, batendo, não é isso.
mas esse excesso de proteção, esse excesso de querer dar o que não teve, mas também eu estava E não pensando, só Edna, isso, né? Em vários aspectos. Não deixar a criança, às vezes, se frustrar. O que que a gente faz quando a criança é pequena? Ai, chora, já dá o que ele quer, dá o celular, dá o tablet. Ai, não, a criança não pode chorar. Você precisa. Tudo é um limite, mas de certa forma a criança precisa aprender a se decepcionar e a entender que ela vai ouvir nãos na vida. Se ela não for preparada na primeira infância, e ela não depois, vai saber como lidar adolescente, como com jovem, mas certeza. quer ver uma coisa também? Olha só, quanto tempo tem o celular, o touch na tela? Touch, 20 anos? Quanto foi Menos, isso? talvez. Então, eu estava até também lendo sobre isso, sobre hoje, os jovens, eles querem se comparar muito. Que as mídias sociais estão aí, né? Hoje tudo é celular, a maior parte. Então, um excesso às vezes, de comparação com o que o mundo diz que é o certo, o correto. E a pessoa quer me comparar que nem aquele blogueiro, blogueira, que nem aquele ator, aquele atriz, e o mundo cobra. O jovem, ele não consegue muitas vezes fazer isso. Então, isso também traz uma frustração. Eu quero dizer assim, não que a informatização ela seja ruim, depende até onde você usa. Como ela é utilizada, né? Né? E uma Se a gente das vai questões. mais, sentir mais isso nos jovens. Uma das questões também que nós vimos muito recentemente, inclusive nós tivemos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né, ao suicídio. Foi, por incrível que pareça, um dos meses que mais a gente ouviu falar de suicídio de pessoas famosas, pessoas jovens, bonitas, talentosas. Tivemos a Valesca, né, atleta, uma menina. É que tenta se falar pouco disso no dia a dia, né? As pessoas não falam, têm vergonha de dizer eu tenho depressão como se tivesse Nós fomos algo ver, eu e você lembra desse dado, que no Brasil ocorrem 20 mil casos de suicídio por ano. por ano. Então, te divide isso por dia. É absurdo, né? Em questão de estatística, o Brasil ele é campeão mundial de ansiedade e nas Américas nós somos vice-campeão em depressão, Isso né? mesmo. Então a gente está com números, estamos à frente dos Estados Unidos em depressão. Isso é um Sabe absurdo. quantos por cento da população tem depressão no Brasil? Hum. Depressão doença? De 15 a 20%. Nossa. E infelizmente, lamentavelmente para nós, a maior parte desse número, 65%, são mulheres e adolescentes, né? E por que isso? Existe, claro, uma explicação científica para isso. E eu diria também idosos. E idosos também, que já é Você tá- uma progressão natural, né? A depressão, talvez a frustração, vários Os fatores, né? idosos é um capítulo à parte, porque tem outras causas que também levam, né? Sim. Mas o que é importante, o que que nós precisamos entender sobre isso? Em primeiro lugar, essas mães e crianças e adolescentes a gente precisa ter, além de políticas públicas que a gente não tem, infelizmente, né? A maioria dos municípios não tem nenhum planejamento em saúde mental. Eu estava lendo agora, Edna, até para te corroborar, assim, as causas, né? Algumas causas. Por que o Brasil é campeão, campeão na De América ansiedade? Latina, em Uhum. segundo das Américas, só atrás dos Estados Unidos, campeão em ansiedade, quinto campeão mundial de... Não é pouca coisa. É muita É coisa. muita coisa. Aí tem várias causas, né? As causas sempre são muitas. Mas uma, sabe qual é uma? Hum. A primeira, falta de acesso bom, né? À saúde mental. Saúde mental. Tá? Essa É. é uma das causas. Aí vem depois muitas horas trabalhadas, né? Que o brasileiro se pegar em horas trabalhadas, o trabalhador brasileiro mesmo, trabalhador, ele não trabalha pouco, Sim. né? Ele tem que trabalhar muito para dar conta do recado. Ah, que eu brinco, né? O Brasil é um país caro, Sim. né? O Brasil não é um país barato. Terceiro, insegurança com o futuro. E assim vai, outras e outras e outras causas. Então a gente vê o que você falou aqui, até teve o Dia da Saúde Mental agora em outubro, né? O acesso, nós deveríamos ter um acesso mais fácil, É. talvez, com E, na qualidade. verdade, eu costumo dizer, doutor Roberto, que nós deveríamos aprender no banco da escola inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? A capacidade de reagir às emoções.
né? Aprender a lidar com os nossos conflitos internos. E infelizmente a gente não tem isso. Aqui em Blumenau, graças a Deus, né, nossa cidade, a gente tem uma Secretaria de Educação que tem essa preocupação, tem investido muito nisso, e eu costumo sempre falar, por onde eu vou, viajo bastante pelo estado, costumo citar como exemplo, porque deve-se investir na saúde mental dos educadores, Dos porque são esses professores, educadores claro, que estão educando a nova geração. claro. Outra questão importantíssima, que aí vem a questão da digitalização, né? O mundo digital. Nós estamos vivendo um período onde a internet, eu vou citar aqui, é uma fala do presidente Lula, que a internet deu voz aos idiotas. Lamentavelmente, correto, corretíssima É que as pessoas se observação. escondem atrás do As celular, pessoas se né? escondem como se pudessem dizer, porque eu tenho liberdade de expressão, eu tenho o direito de falar o que eu quero, né? É, dessas pessoas que cometeram suicídio ali no mês de setembro, tivemos a Valesca, tivemos o dentista, que era conhecido como dentista das estrelas, 36 anos, Rafael Mas esse Puglisi, foi um fato o um nome pouco dele. diferente, né? Foi um trauma, né? Ele bateu com a cabeça. Não, mas foi suicídio. No Foi? início se achou que fosse um acidente, depois encontraram uma carta dele, enfim, e se descobriu que ele estava com É. depressão. Aí tivemos fora a Valesca, o blog da Drica, uma moça que ela era obesa e ela fez dieta e naturalmente emagreceu, era linda, magérrima, mais de 700 mil seguidores. Fazia o maior sucesso na internet. Cometeu suicídio. Tivemos aquela moça, alguma coisa Keller, eu esqueci o Teve primeiro nome dela. uma criança aqui, um adolescente aqui em Agora, aqui em Blumenau, Gaspar, semana passada. até Uma conheço uma adolescente. professora que falou que rapaz super inteligente, ela era professora dele e muito quietinho, mas nunca manifestou nada É. sobre. Boa família, bons Então, pais. eu concordo com você que talvez vai ter que começar a se trabalhar lá na base, Você sempre fala, né, doutor? O melhor remédio é a prevenção. prevenção, né? E a gente precisa conversar isso em casa. Pais, sentem com seus filhos, crianças ou adolescentes, quando eles chorarem, quando eles reclamarem, demonstrarem alguma emoção, ensinem eles a reagir a essas emoções e aprender a se frustrar. A gente precisa aprender. Faz parte da maturidade. Então, Exatamente. A vida não é feita só de coisas agora, boas. Edna, outra coisa interessante, já que você está falando disso, né? Vamos falar dos adultos. Homens também têm depressão, Sim, tá? sim. As mulheres é um pouco mais, né? Mas homens também Então a têm. pergunta, doutor, será que homem não é tão diagnosticado porque não vai tanto ao médico? Provavelmente, provavelmente. Né? Eu falo. Quer ver uma coisa legal? Tava vendo, até tava vendo isso ontem. O Brasil praticamente nasce um homem para uma mulher, né? No Brasil e no mundo, né? Então Mas no essa Brasil. história que tem 7 mulheres para cada homem não é bem assim. Não, porque tá vendo assim, ó, os homens eles morrem muito mais cedo, né? Por quê? Porque se cuidam menos, tá? Como diz a minha filha, porque são vida louca. Se cuidam menos. E os homens ficam tão doentes quanto as mulheres, né? Então, doenças emocionais, que muitas vezes para homem é um tabu, né? Eles não aceitam. Eu concordo com você. Às vezes, talvez as mulheres são diagnosticadas mais, porque também será que não tem um viés de os homens procurarem menos atendimento médico? Não Sim. aceitarem a doença, aí não vai ser classificado como coisa. Então lembrar, né, que as mulheres têm, ok, né, os homens também têm, né, ou podem ter, e qualquer idade pode ter. Né? Uhum. Talvez as causas podem variar um pouquinho mais na idade mais nova, na idade adulta e na idade mais velha. Né? Também incapacidades, solidão, perda da parte financeira, falando do idoso, né? Mas lembrar que pode ser em todas as fases. Uhum. Doutor, e outras doenças não tratadas podem levar à depressão? Podem, porque, por exemplo, assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa tem lá uma hipertensão, que é pressão alta, diabetes. Aí não se cuida bem. Não se cuida bem, e as doenças vão evoluindo. Qualquer doença não tratada, nós estamos falando agora das doenças físicas, elas vão elas podem, perdão, trazer complicações. Então vamos lá, pressão alta, diabetes, colesterol, mas eu não sinto nada. Daqui a uns 5 anos tem AVC, tá? Então, por exemplo, por menor que seja a sequela, mas fica uma sequela, a pessoa já fica mais incapacitada. Provavelmente entra num quadro depressivo. Uhum. A maior parte dos homens que infartam, é impressionante, a maior parte, 90%, entram num quadro depressivo.
Por quê? Por N causas, porque acham que não são tão fortes quanto imaginavam, que estão mais perto da morte do que eles pensavam. São N E causas. talvez não busquem ajuda, né? Porque, Porque a depressão como doença, ela tem tratamento, tem cura, doutor? olha, se não tiver. Tem casos, depende do caso, que aí você está falando sobre fatores externos, que podem ter cura. Vou dar um exemplo rápido. A mulher, a mãe estava muito triste, chateada, porque o filho estava preso. Né? Aí às vezes resolve aquele fator externo, o filho foi solto e voltou a ter uma vida normal, normal. Ela melhorou. Uhum, Mas vamos supor, ela, o filho foi solto e voltou para o mundo das drogas. Vai voltar. Então depende, se for fator externo, se consegue resolver aquele fator ou não. Por exemplo, eu tinha uma empresa, não, estou dando um exemplo, né? E ela eu acabei sendo falindo, né? E lá trabalhando, trabalhando, tô dando a volta por cima, ok, começa a melhorar. uhum. Então, se é só um fator externo e a pessoa consegue resolver esse fator externo, isolado, ok, né? Agora, se for, ela não conseguir resolver esse fator externo, tem fator genético associado, muitos casos, talvez esse seja a cereja do bolo, muitos casos não tem cura, mas tem Trole. controle. É, A pior coisa que tem é você não curar e não controlar. exatamente. Para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês uma dica bem importante. A gente não escolhe ter depressão, né? Não é uma escolha Não, nossa. não, não, não. Por N motivos, ela pode acometer qualquer pessoa. Público evangélico, tenho muitos seguidores aqui nosso do canal que são cristãos. Eu ouço muito dos evangélicos. Eu não admito ter depressão, porque Deus cura qualquer doença, por que que Deus não me cura? N motivos que talvez não cabe a nós discutir, mas uma coisa que é importante você saber: Jesus, quando andava aqui na terra, ele tinha 12 discípulos, um dele era médico, Lucas. né? Então, um dos discípulos era médico. E por quê? Porque a maioria das pessoas que passavam ali por Jesus não eram curados. Vinham multidões doentes e não eram curadas, passavam pelo médico e não por Jesus. Por que que a gente está falando sobre isso? Porque você precisa entender que você é corpo, alma e espírito. O corpo, quem tem que cuidar é você. Né? Quem precisa ir ao médico somos nós. Se eu não tomar, eu, Edna, tomo remédio para o coração e remédio para tireoide. Se eu não tomar, eu vou ter algum Não, não distúrbio, vai algum... controlar. Não vou controlar, né? E aí eu estou abrindo precedente para outras doenças. Então, põe na sua mente que você não escolhe ter a depressão, mas você escolhe se livrar dela ou não, ou pelo menos tê-la sob controle. Como o doutor falou, em alguns casos tem cura, outros não, mas ela é uma alteração química no seu organismo, tá? A química cerebral é uma. O teu organismo, se ele não tiver serotonina, endorfina, que são os neurotransmissores, são vários neurotransmissores, mas os principais. Se a gente não tiver uma quantidade suficiente, vai ter déficit no meu sangue e eu vou adoecer, não é, doutor? Sim, claro. Então, outra dica O importante organismo é um equilíbrio. que as pessoas não sabem, que eu acho bem curioso, a nossa função intestinal, ela é muito relevante para a nossa saúde mental. Como assim? A maior parte da serotonina que o nosso organismo produz não é no cérebro, é no intestino. Então, pessoas que têm uma dificuldade digestiva no seu aparelho ali digestivo, pode ter uma predisposição maior à depressão. Então, a gente precisa cuidar da saúde como um todo, não é, doutor? Edna, agora eu posso dar minha dica final? Sim, Ah, pode. tá, legal. Eu concordo, não, concordo com tudo que Eu você deixo você falou. encerrar. Legal. Concordo com tudo que você falou. E só lembrar o seguinte para os nossos ouvintes: a cura, ou tratamento, ou controle, ou equilíbrio das doenças, que a gente fala muito em medicina, compensar as doenças, que as doenças são compensadas ou descompensadas, ou seja, controladas ou descontroladas. Passa por medicamentos, né? Mas medicamentos é 50%. Hoje em dia, já atuo já acho que uns quase 30 anos, eu vi muita evolução de medicamentos, mas muita da parte emocional, das doenças emocionais. Então hoje nós temos uma gama gigante de medicamentos, isso é muito bom, para tratar pessoas com depressão e ansiedade. Mas medicamentos, eu falo para os pacientes, é 50%. E Uhum. os outros 50%? Aí entra uma boa terapia, exercícios físicos, uma boa alimentação, você acabou de falar do intestino, tentar, se possível,
aceitar ou resolver aquele problema que está levando a pessoa, né? E assim vai. Fé, né? Com certeza. Cuidar da parte espiritual, e assim vai. Então, são várias coisas para você tratar a depressão. Então, tem a parte medicamentosa e a parte não medicamentosa. Ambas são importantes e fundamental o engajamento da pessoa, Com né? O certeza. médico, Ao claro, tem que ser um tratamento. bom médico, orientar a família, orientar o paciente, mas lembrar que eu sempre falo, tem um tripé no tratamento: médico, família, paciente. Se os três remarem para o mesmo lado, a chance de melhorar é grande. Com certeza. Se um dos três não remar para o mesmo lado, complica. Não tenha vergonha, você não é o único, você não é o único premiado a passar pela depressão. Qualquer um de nós estamos sujeitos a enfrentar esse tipo de situação. O que a gente não pode é ficar calado, se envergonhar, não é, doutor? Porque não está sobre o seu controle ter ou não ter uma depressão, mas tratá-la, sim, está sobre o seu controle. Peça ajuda, entre em contato conosco caso precise. Doutor Roberto também trata depressão, Diário. né? É uma das doenças mais corriqueiras, né, Mais no comuns. consultório. Doenças emocionais, eu diria que estão entre as top 3. Exatamente. Então, peça ajuda, né? Estamos aqui para auxiliá-los. Se tiverem dúvidas, enviem aí as perguntas que nós vamos respondendo. Muito obrigada pela audiência, doutor. Muito obrigada por acordar Obrigado. cedo e vir Olha, gravar com a para gente. mim, se pudesse, eu ficaria o dia inteiro aqui A gente gosta de gravando conversar, sobre né? a área da saúde, sobre qualquer coisa. Muito obrigada pela audiência. Nós estamos com quantas mil visualizações, Olha, eu acho doutor? que nós Ele estamos. acompanha Eu diariamente. acho que nós já estamos com 240 mil. Nossa, a gente está bem. Muito obrigada, gente, Obrigado. pela audiência de vocês e continuem encaminhando esses conteúdos, né, que seja relevante para a vida de vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.